Graça e paz, irmãos. O desafio é muito grande, como o pastor Neilon disse, né? Mas meu coração se alegra pela oportunidade. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler um texto que fica em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Espero que o Espírito Santo fale no coração de cada um. Então vamos ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Outra tradução que eu posso ler aqui, que é a NVI. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Um dos principais pontos que o Evangelho nos apresenta, na verdade, dois pontos principais, são a morte e a ressurreição de Cristo. Esses pontos, eles fazem parte da obra redentora que Cristo fez ali por nós na cruz. Sem sua obra, com toda certeza, nós ainda estaríamos mortos em nossos pecados e delitos. E seríamos os mais miseráveis de todos, como diz Paulo, usando uma expressão dele. Então, diante de vários cristos populares, porque a nossa cultura tem impermeado isso, né? Cada um cria o seu Cristo ao seu bel prazer, ou da forma que mais se beneficia. Então, a gente precisa relembrar quem verdadeiramente Cristo é e quem genuinamente, qual a obra que Cristo fez, isso à luz da Bíblia. E esse texto aqui é um texto que nos remete à obra redentora de Cristo. Esses dois versículos juntos, eu intitulei eles como resgate absoluto, porque foi isso que Cristo fez por nós na cruz. Então, o título dessa mensagem é Resgate Absoluto. E por que eu dei esse título? Porque a obra de Cristo, ela é definitiva. A gente não precisa de acrescentar nada mais para que nós tenhamos a salvação através de nosso Cristo Senhor. Então, o resgate absoluto, ele é muito mais profundo do que muitas pessoas pensam e muitas pessoas costumam a refletir. Ela traz uma profundidade muito grande, porque Cristo nos tirou de uma situação extrema de perdição. Ele nos trouxe a verdadeira libertação. Então eu vou falar um pouco do contexto da carta, que vai nos ajudar muito a entender melhor o que esses dois versículos querem nos trazer. A carta de Colossenses é uma carta muito rica teologicamente falando. E é uma das cartas consideradas como cartas de prisão. O que são cartas de prisão ou epístolas de prisão? Foram cartas escritas quando Paulo estava preso. Provavelmente essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Outras cartas de prisão que nós encontramos na Bíblia é Efésios, Filipenses e Filemon. Então, quando Paulo estava preso, como eu disse, provavelmente em Roma, ele recebe a visita de Epáfras. Epáfras, ele é citado aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Fala assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e ele cita Epáfras. Epáfras, ele provavelmente, a gente não tem base bíblica para poder falar isso, mas provavelmente ele escutou o Evangelho através da boca de Paulo em Éfeso. Éfeso ficava a 160 quilômetros dessa cidade, que é Colossos. Colossos viviam em uma região onde existiam mais duas cidades muito próximas, que era Laodiceia e Herápolis. Então, provavelmente, Epáfras foi um dos fundadores dessa igreja de Colossos. E ele, tendo algumas dificuldades, foi relatar a Paulo quando estava em prisão. Se isso for verdade, ele andou no mínimo 1.500 quilômetros para se encontrar com Paulo e pedir orientação. A partir desse momento, Paulo, ele instrui a igreja escrevendo uma carta, que é a carta de Colossenses. Então, tomando como base os contra-argumentos que Paulo apresenta aqui, provavelmente a igreja de Colossos ela sofria com algumas heresias.
algumas heresias que estavam sendo ensinadas ali. A igreja estava sofrendo um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É quando algumas religiões passam por influências de outras. Alguns elementos de religiões passam a influenciar outras. Então, isso ainda hoje, a gente vê isso muito acontecer, principalmente no meio evangélico. É normal a gente ver elementos de outras religiões querendo permear na igreja de Cristo. Então, essa carta, como eu disse, ela é uma carta muito rica para a defesa do evangelho, e ela é uma carta que exalta a suficiência de Cristo, já que essas pessoas que apresentavam essas influências externas, que uma comunidade judaica já existia em Colossos, e um pouco de filosofia e misticismo oriental que permeava essa igreja, queria adicionar coisas a Cristo. Então, o que acontecia ali naquela igreja? Falava, Cristo é legal, Cristo é muito bom, mas é melhor você adicionar um pouquinho de coisa aqui para alcançar um nível espiritual maior. Se você quer ser salvo, não basta ser salvo só por Cristo, só pela fé em Cristo. É bom que a gente adicione tal elemento. Então, isso era um sincretismo religioso, e aqui está um contexto da nossa carta. Então, quando a gente olha esses 2 versículos, e Paulo expõe aqui alguns pontos, versículo 13 e 14, a gente entende que Paulo, ele sabia muito bem do que estava falando. Ele entendia muito bem o que era o resgate absoluto, que é o título dessa mensagem. Paulo, ele é sempre rico e profundo nas suas colocações e exposições teológicas. E ele mesmo experimentou o resgate absoluto na sua vida. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Paulo, para a gente se contextualizar também. Paulo era um fariseu. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre da lei, fariseu também, mestre e doutor da lei. Então, ele tinha uma raiz muito profunda no farisaísmo. Farisaísmo, para quem não sabe, era uma classe judaica que prezava muito pela rigidez. Eles eram muito rígidos no que faziam, nos seus estudos e nas suas obras também. Então, normalmente, quando as pessoas viam um fariseu, eles achavam aquelas pessoas muito religiosas, muito aparentemente santas, né? E Paulo era um fariseu. Só abrindo o adendo aqui, Cristo, quando vai falar para os fariseus, isso acontece em João 8, depois vocês podem conferir, Cristo falando ali perante os fariseus, ele fala assim que esses fariseus são filhos do diabo, com todas essas letras, né? Os fariseus, eles se achavam livres por serem conhecedores da lei. E Cristo chega perante eles e fala, vocês são filhos do diabo, vocês são escravos do pecado. Ele fala com todas essas letras. Então, Saulo, antes da sua conversão, né, era o nome dele, Saulo, ele era também um escravo. Ele era um escravo do pecado, mas ele foi liberto dessa escravidão. Ele enxergou a luz. A gente vê o relato de conversão de Saulo para Paulo em Atos capítulo 9. Mas em Atos 26, Paulo perante o rei Agripa, ele dá um relato maior, mais completo de como foi essa conversão e encontro com Cristo. Então, eu quero ler essa passagem, se os irmãos puderem abrir o texto, por favor, é Atos 26, versículo 16 e 18. Vocês vão perceber que Paulo ali, quando ele relata seu encontro com Cristo, ele usa as palavras muito parecidas com as que a gente encontra aqui em Colossenses, versículo 13 e 14. Então eu vou ler aqui. Versículo 16, do capítulo 26 de Atos. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Percebem como é muito parecido o que Paulo relata no seu encontro com Cristo com o que foi relatado em Colossos?
Então, Paulo, ouvindo ali, né, a ordenança e as instruções de Cristo, ele passa isso para os crentes em Colossos, e assim, consequentemente, para nós, através dessa carta. Então, ele fala ali de libertar das trevas para a luz, a gente encontra isso em Colossenses. De Satanás para Deus, a gente encontra isso em Colossenses também, 13:14. E ele fala de algo que ele próprio experimentou, a experiência dele que ele teve em Cristo. Então, como eu disse antes, os colossenses estavam sendo atacados. E o que Paulo fala para a gente aqui? Qual era o ataque? Jesus é bom, mas não é suficiente. E o que Paulo fala através desses versículos? Que não precisa acrescentar nada. Cristo é mais do que suficiente. Então, Cristo, ele fez um resgate absoluto nas nossas vidas, assim como fez na de Paulo, assim como fez também na vida dos colossenses. Então, nessa mensagem, eu quero abordar três pontos. E o primeiro ponto é, ele nos resgatou. O segundo é, ele nos transportou. E o terceiro, ele nos redimiu. Então, o primeiro ponto, ele nos resgatou. O segundo, ele nos transportou e ele nos redimiu. Vamos começar aí pelo versículo 13. No primeiro ponto, como ele nos resgatou. Na NVI, a gente encontra ele nos resgatou, que é a tradução. Então, a gente vai se apegar mais a essa palavra. Então, uma ilustração que eu aprendi, que eu achei bastante interessante, como comparativo para a gente entender mais o resgate que Cristo fez, é a imagem de um resgate de sequestro. Normalmente, nos noticiários, a gente vê ali, pessoa que foi sequestrada, os sequestradores levam ela para um cativeiro, e ali começam as negociações entre os sequestradores e a polícia. Então, para um resgate de sequestro ser bem sucedido, ele precisa de ter alguns pontos. Quais são esses pontos? Num sequestro bem sucedido, num resgate de sequestro bem sucedido, não pode ter morte. As pessoas inocentes, elas são libertadas. A libertação não pode ser mediante ao dinheiro, né? O ladrão lá, o sequestrador, não pode levar o dinheiro do resgate. E os culpados são levados a pagar por seus erros. Os sequestradores são presos e levados ali, né, e são julgados depois. Mas o que Paulo nos mostra desse resgate através desses versículos é uma situação totalmente ao contrário. Como assim? Primeiro, o resgate de Cristo, o resgate absoluto, ele tem morte. E o libertado não é inocente. E esse libertado é o verdadeiro culpado. E precisa ter um pagamento muito caro. E, além disso, o verdadeiro culpado não paga. Conseguiram entender a conexão? Então, o verbo resgatar, nesse contexto aqui, é o mesmo que nos livrar da escuridão e da miséria, né? Desse momento irremediável que nós vivíamos antes do encontro de Cristo. Nós estávamos separados da misericórdia de Deus. E assim mesmo, Cristo nos atraiu através desse resgate e nos livra de uma condição deplorável. Então, como que é a tática em resumo, qual que é a tática desse resgate em que Cristo fez por nós? É o Pai, Deus Pai, envia o seu Filho encarnado, ele morre na cruz por nossos pecados, satisfaz a justiça de Deus Pai, ressuscita e ascende ao céu, de onde ele derrama o Espírito Santo em nossos corações. Uma vez que o Espírito Santo foi derramado, nós somos chamados e vivificados, e por meio de uma conversão genuína, nós nos chegamos a Cristo. Então, o resgate absoluto, ele consiste nesses pontos, né? A ideia que Paulo traz, acho que estou falhando, né? A ideia que Paulo traz é que nós somos libertos do império das trevas, vocês estão me escutando? Então, do império das trevas, não para ficarmos autônomos, né? Um conceito mundano é que é bom quando a pessoa não tem ninguém acima dela, né? Sou livre, eu faço o que eu quiser, o que eu pensei, né? Mas esse conceito de liberdade, ele não é bíblico. Por quê? Porque quando Cristo nos liberta, ele traz uma verdadeira liberdade, mas ele traz uma liberdade subserviente, uma liberdade servil. Por quê? Porque ele me liberta para que eu o sirva.
né? Então, há uma grande diferença desse conceito mundano para o conceito bíblico de liberdade servil, né? Espiritualmente falando, é impossível ficar sem Senhor. Quando nós somos resgatados do império das trevas, né, tirados do senhorio das trevas, tirados do senhorio de Satanás, nós somos transportados para um novo senhorio, que é o senhorio de Cristo, né? Então, nossa liberdade é o de prestar contas ao Senhor. Inclusive, mais cedo eu estava comentando aqui sobre um fenômeno que acontece. As igrejas que mais cresciam um tempo atrás eram igrejas que existiam regras, que exigiam regras, né, de prática cristã mais rígidos, né? Não podia usar uma calça, não podia usar um brinco, não podia usar... E dessa forma, com essas regras, as pessoas se sentiam um pouco sem liberdade, né? Com o movimento neopentecostal, o que a gente observa? Que as pessoas elas perderam o senso de liberdade. Acham que agora não precisam responder a nada, né? Elas têm uma falsa sensação de liberdade. E quando a gente pensa no que a Bíblia nos ensina, é que nós somos obrigados a prestar contas ao Senhor, né? Nós servimos a um Deus a ponto de nos desgastarmos por amor a Ele. E a melhor servidão que existe é servir a Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos trata com amor incondicional. Então, não há uma servidão melhor. Segundo ponto, já falei sobre o resgate, né? Ele nos resgatou ou libertou. Então, agora eu vou falar sobre Ele nos transportou. Você vai encontrar essa mesma palavra aí no verso 3. Antes de falar um pouco sobre esse transporte, eu vou falar de onde nós fomos transportados. Qual que era a nossa situação original antes de sermos transportados? Então, quem lê essa carta, nós que estamos lendo aqui, nós fomos transportados e tirados das trevas. Então, Paulo usa essa expressão para mostrar o que aconteceu comigo, com você, antes de conhecer Jesus. Ele quer demonstrar qual que era a nossa condição. E a nossa condição não era só de cegos. Por exemplo, nós não víamos a Jesus, nós não enxergávamos as coisas do reino. Não é só isso. A nossa condição era muito pior, porque nós fomos libertados do império das trevas. Ou seja, as trevas nos dominavam. Ela tinha domínio, total autoridade sobre essas pessoas antes da libertação, sobre nós antes da nossa libertação e resgate. Então, a ideia é que as trevas têm autoridade sobre essas pessoas antes do resgate, né? Elas dominam, controlam as vidas das pessoas, as ações, o coração e algumas atividades humanas. Então, o mundo ele não acredita nesse tipo de condição humana. Na maioria das vezes, quando você vai pregar o Evangelho e vai mostrar a depravação total, né, que é a condição original do homem, o homem acha que ele é bom, que ele não tem uma condição deplorável, que ele não pode querer a Deus e desejar a Deus por si só. Na maioria das vezes, as pessoas falam, não, eu sou bom, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu faço tal coisa. E a gente encontra pessoas até que falam, eu sou religiosa, né? As minhas obras, elas podem me contribuir, né? Então, o que a gente diz sobre isso? Que as obras não salvam ninguém. Se a religiosidade te afasta da necessidade de Cristo, a sua fé é vã por obras. Então, é disso que Paulo trata, que nós éramos controlados pelo maligno. Efésios 2, ele dá um relato muito mais completo do que aqui em Colossenses. Vamos abrir Efésios 2, nós vamos ler 3 versículos para entender melhor ainda qual era a condição humana. Efésios 2, versículo 1 ao 3. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, prestem bem atenção na condição humana.
De onde nós saímos, de onde nós fomos transportados, éramos pessoas mortas em pecados e delitos, condição de morte. Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o sistema, né? Segundo o sistema do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a vontade de Satanás, e segundo as inclinações da nossa própria carne, segundo as nossas próprias vontades. Então, a Bíblia ela não esconde a nossa condição original, né? Então, nós não devemos ter vergonha de falar sobre isso, de onde nós fomos transportados, de onde saímos, né? Esse assunto, ele só nos faz entender melhor quão grande foi a obra de Cristo ali na cruz. Então, nós somos tirados do domínio das trevas. E voltando para o assunto do transporte, desse transporte que Jesus fez, né? Esse transporte se assemelha a uma mudança de identidade. Então, quando Cristo nos transportou através de seu sacrifício salvífico, Ele nos deu uma nova identidade espiritual. Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz, né? Antes pertencíamos a um reino das trevas, agora um reino de luz. Então, nosso passaporte mudou. Aquele passaporte que tínhamos como filhos das trevas, ele foi queimado. E recebemos um novo passaporte do reino de Cristo, né? Um passaporte que pertence a Cristo. E isso é o que Paulo explica em Colossenses. Essa palavra transporte, para esse pessoal, para esse contexto, era muito usado. Por quê? Porque em países e nações que entravam em guerra, as nações perdedoras, elas sempre eram transportadas para alguns países, os países vitoriosos. Então, esse transporte de nação, de um povo inteiro, que perdeu a guerra ali, espólio de guerra, era tranquilo deles entenderem esse transporte, né? E é isso que Cristo faz. Ele transporta um povo santo, um povo separado para o seu reino. Ele escolhe e elege pessoas para transportar para o seu reino. Então, isso se relaciona a essa migração, né? Que o povo do cativeiro babilônico e assírio passou. Então, Deus produziu aqui um traslado, é um transporte espiritual. E esse transporte, ele não vai acontecer um dia, ele já aconteceu. Quando a gente vê aqui os verbos que Paulo usa nesse texto, tanto no versículo 13 como no 14, ele diz libertou, transportou. Então, é um pretérito perfeito. É um passado que nos indica que essa ação já está completa. Então, nós já fomos transportados para esse reino de luz, né? Colossenses 2:15 é muito interessante. Se os irmãos quiserem me acompanhar, Colossenses 2:15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Cristo, ele saiu mais que vitorioso. E não só vitorioso, como também nos transportou do império das trevas, nos tirou desse império, né? Cristo, ele consumou o nosso traslado, nos mudando, nos migrando das trevas para a luz, da escravidão à liberdade, da condenação ao perdão e do poder de Satanás para o poder de Deus. E isso Cristo executa na vida dos eleitos. Então, finalizei aqui o segundo ponto, vamos para o terceiro ponto, que é, ele nos redimiu. Você vai encontrar isso no verso 14. Então, nós sabemos que a redenção de Cristo não foi grátis para ele. Para nós, sim, nós recebemos pela graça, mas para ele existiu um alto preço, né? Isso é o que o texto nos diz. Ele diz aqui no 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, para nós, o perdão dos nossos próprios pecados era impossível. Algo que o ser humano não conseguiria pagar. Algo que o ser humano não conseguiria fazer por si só. Então, nele nós temos essa redenção. E o que a redenção significa? A redenção consiste em uma libertação como resultado de um pagamento de um resgate. Então, Cristo pagou por nós. Essa palavra, redenção, ela era muito usada no contexto da época de Colossos. Porque Colossos era uma cidade
com o mercado, na verdade, né, assim, um comércio forte. Nessa época já era uma cidade que estava em decadência já, o seu comércio, devido à proximidade de outras duas cidades, que era Hierápolis e Laodiceia, mas ainda existia a escravidão. Então, quando fala ali de redenção, essa palavra era muito usada para a libertação de escravos ali daquela época. Se eu queria libertar um escravo, o que eu fazia? Eu ia lá oferecer a redenção a ele e pagava um preço ao dono daquele escravo. Então, essa palavra era muito tranquila do pessoal entender aqui nesse contexto. Era uma linguagem que, para ilustrar, Paulo usou essa linguagem para ilustrar o preço pago por Cristo na cruz. Nenhum crente é liberto sem o preço pago por Cristo. Não existe isso. Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Qual foi o preço exigido para a libertação, para o transporte dessas novas criaturas? O sangue. O sangue derramado por Cristo ali na cruz foi o preço exigido. E no passado, alguns crentes acreditavam que esse preço foi pago para Satanás. Mas não, a Bíblia nos deixa claro que esse preço foi pago para o Pai. Foi pago para Deus Pai. E aí as pessoas podem perguntar, mas Deus não é bom? Sim, Ele é muito bom. A Bíblia fala que Ele é muito bondoso. Mas o Pai, em uma santa ira, Ele não pode deixar passar em branco o culpado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, Ele não poderia deixar passar em branco. Deus é um Deus, além de bom, Ele também é justo. Deus é um Deus santo, e Ele não passa borracha nos crimes. Ele não é como o brasileiro, que coloca para baixo do tapete, vamos escondendo aqui. Ele não faz isso. Então, sua santa ira exigia um pagamento. Na verdade, Cristo levou sobre si a ira de Deus Pai por causa dos nossos pecados, dos meus e de vocês. Então, Cristo pagou um alto preço ali na cruz, né? E Deus Pai amorosamente abriu mão de seu Filho para morrer ali na cruz por nós. Então foi necessário um sangue puro, sem mácula, sem pecado, para pagar o preço pelas nossas vidas, para nos libertar, para nos transportar desse império das trevas para o reino de luz. Então, essa última expressão do verso 14 aqui, que na NVI tem uma tradução mais fácil da gente entender, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Através desse sacrifício, nós fomos perdoados. Fomos perdoados, nossos pecados foram apagados. E isso é muito precioso, meu irmão. Essa ideia de que Cristo fez por nós na cruz, ela nos enriquece as nossas orações, transforma nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, nosso modo de ver o mundo. Então, nós devemos relembrar o impacto que essa obra salvífica faz nas nossas vidas. O perdão do Senhor é inigualável. Né? Ele faz coisas tremendas em relação aos nossos erros. O Salmo 103, versículo 12, ele pode expressar muito bem o que Deus fez por nós através desse sacrifício vicário de Cristo. O versículo Salmo 103, 12 diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, como está distante o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta os nossos erros, os nossos pecados e as nossas transgressões. Olha a distância que existe do Ocidente para o Oriente. Né? O profeta Miqueias diz assim que o Senhor lança nossas iniquidades nas profundezas do mar. O que isso quer dizer? Profundezas do mar, um lugar inatingível. Esquece, some. Na própria carta de Colossenses, Paulo expressa para nós aqui, no capítulo 2, versículo 14, fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, tudo que nós devíamos, Cristo pagou ali na cruz. Ele rasgou aquele escrito de dívida que tínhamos. E essa é uma libertação muito boa que o crente pode experimentar. Né? Então, já finalizando, eu quero trazer 3 aplicações
que esses 2 pequenos versículos podem trazer para a nossa vida. O primeiro, conheça o resgate absoluto. Conheça a obra salvífica que Cristo fez por você, que fez por mim, que fez por nós, que fez pelo povo de Colossos e fez também por Paulo. Se você vive apenas de forma religiosa, cumprindo ritos, cumprindo cerimônias religiosas, e você não deposita sua fé totalmente em Cristo, se você confia apenas na sua performance diante de Deus, você deve conhecer o resgate absoluto que Deus fez. Ele é o único que pode te libertar, te resgatar, te transportar e te redimir do império das trevas para a luz. Segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto: não viva de forma derrotada diante do pecado. Alguns crentes, eles se atêm, aos pecados antigos que já passaram, se envergonham do que viveu e se atêm disso de forma a ficarem presos nesses pecados que já passaram. Mas Cristo, Ele nos libertou do império das trevas. Como nós vimos, é um resgate definitivo. E você que foi alcançado pelo Senhor, nós que fomos alcançados pelo Senhor, você já é livre. Então, ore, se você tem esse sentimento, ore e peça ao Senhor que te ensine a andar de forma liberta, uma forma que você sinta e experimente essa liberdade de forma diária. E o terceiro ponto é: se delicie na graça de Deus. Para nós, isso aqui não custou nada. Para Cristo, foi um alto preço que Ele pagou. Nós não merecíamos ser perdoados. Não podíamos conquistar esse perdão por nossas próprias forças. Mas Deus, através de Cristo, fez isso por nós, por um amor incondicional que Ele teve. Então, que o perdão dos pecados que nós recebemos através de Cristo, ele não seja pretexto para vivermos uma vida de pecado. Que o perdão que recebemos de Cristo seja um estímulo, que a graça que nós recebemos através desse sacrifício seja um estímulo de obediência diária à palavra de Deus. Caminhando aqui para a conclusão, que nós possamos confiar mais em Cristo, confiar inteiramente, de vida inteira a Cristo. Que nós possamos amá-lo, adorá-lo, porque Ele é a própria imagem do Deus invisível. Paulo já expressa isso a partir do capítulo 2. Então, Ele é o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja, aquele que está em todas as coisas preeminentes e somente em quem os crentes podem atingir a plenitude. Então, meu irmão, assim como o pessoal de Colossenses era atacado por vãs filosofias, por um acréscimo a Cristo, deixe isso de lado. Deposite sua fé apenas em Cristo. Acredite no sacrifício vicário de Cristo. É Ele que nos proporciona a verdadeira salvação.